Bom, então hoje nós vamos falar sobre essa luta Ruca-Ruca, que é uma luta muito pouco conhecida ainda no Brasil, embora seja uma luta aí de origem indígena, né? Então a gente vê aqui, a gente traz até alguns vídeos interessantes que eu vou colocar aqui o link para vocês. Então, no Alto do Xingu, a gente vê aí na foto. Inclusive, quem conhece aí o Anderson Silva, né, nosso lutador, ele foi até o Alto do Xingu conhecer e lutar, ter a experiência de lutar o Ruca-Ruca, para que isso pudesse acrescentar algo nas lutas que ele faz profissionalmente, né, ó, campeão, como campeão. Então, aqui a gente inicia. Quem disse que Anderson Silva é imbatível? O campeão do UFC foi até uma aldeia indígena no Alto Xingu para aprender uma nova luta, a Ruca-Ruca, e teve que rolar na terra para segurar os guerreiros Camaiurá. Então ele se propôs a ir até o Alto Xingu para fazer a luta, para aprender a luta com os índios, porque na luta ele usa várias experiências que ele teve de lutas diferentes. Então ele achava que aquela experiência ia acrescentar muito na vivência, nas práticas dele, né, que ele ia fazer depois aí. E realmente é bem interessante. Nós vamos ler aqui o que aconteceu, tá? Anderson Silva olha fixamente pela janela do pequeno avião monomotor que acaba de parar na pista de terra. Então, aqui contando, né, desde quando ele chegou de avião lá na tribo indígena. Está pensativo, sorri sem desviar o olhar por nenhum segundo, diz: Cara, que emocionante isso aqui. Então ele achando emocionante, né, estar chegando os índios, né, do lado de fora do avião. Então ele vê dezenas de crianças indígenas se aproximarem correndo, com cabelos e corpos pintados de vermelho, aglomerando-se ao lado da aeronave, à sua espera. Há dias anuncia-se que um grande guerreiro mundialmente conhecido chegaria à aldeia, onde ninguém sabe quem é Anderson Silva. Em silêncio, ele desembarca, dirige-se ao grande grupo de crianças e, rodeado, pergunta: E aí, quem aqui é o lutador? Várias levantam o braço. Ali na terra dos índios Camaiurá, às margens do rio Xingu, no Mato Grosso, luta é coisa séria. E é por isso que o campeão mundial de MMA trocou o octógono pelo chão de terra batida. Foi aprender uma luta local, o Ruca-Ruca, para descobrir se pode aplicar os seus golpes em combates do UFC. Então, olha que interessante, né? Um campeão, né, de UFC que quer ter experiências diferentes, aí o Anderson Silva, acrescentar movimentos e práticas na sua prática para levar para o octógono, lá para a sua luta. Então, ele foi até o Xingu para ter essa experiência. E lá, né, os índios ouviram falar que ia uma pessoa conhecida mundialmente, que eles não conheciam, né? E estavam ansiosos. Então, eles estavam ali em volta do avião para esperando o Anderson Silva, né? E ali se inicia então a experiência de Anderson Silva no Xingu, que a gente sabe que eu falei muito sobre cultura na aula anterior, e a gente sabe
que ele vai trazer os movimentos, as práticas da luta e muito mais. Porque o que ele pôde presenciar, o que ele pôde viver ali de uma cultura, né? Aquela riqueza daquela cultura que a gente assim de fora não tem contato, então tudo acrescenta, né? Às vezes as práticas, as comidas, né? A forma de vestimentas, como eles pintam o corpo. Então, o que eles se alimentam antes da luta, como que é que eles se preparam, a concentração. Então, tudo isso só acrescenta aí informações e acrescenta culturas. Lembra que eu falei que a cultura está em movimento? Então, a partir do momento que ele, em contato com a cultura indígena, aprendendo a luta e todo o processo que tem por trás da luta, que não só é a luta, entre aspas, né? E os índios em contato com ele também, levando essa cultura, né, que eles não tinham. Isso aí houve a cultura ali em movimento, né, das duas partes, um passando a cultura para o outro e cada um aproveitando o que poderia, né, que é isso que o Anderson Silva foi fazer, para ele mesmo. Então, é a cultura em movimento, sempre, né, gente? Sempre a gente está com essa cultura em movimento. Então, não é só o movimento em si da luta, né? Mas o movimento de culturas e gerações e contatos e essa passar de um para o outro. Então, isso tudo é um movimento da cultura também. É outra arte que vou conhecer, ele falando. Quero saber como eles conduzem a filosofia desse esporte. Disse ele, que aproveitou a experiência para gravar um vídeo comercial para a marca de açaí Amazon. Logo que chega, além das crianças, Anderson também é recebido por Ware. O rapaz jovem e bastante forte é respeitado por todos na aldeia. Carrega amarrado na cintura um cordão que tem pendurado na parte de trás a carcaça de um pássaro chechel, preto e amarelo, com as asas abertas. É uma espécie de cinturão do Ruka-Ruka. Só usam os lutadores campeões difíceis de derrubar. Se perco um duelo, meu adversário pode arrancar esse cinturão de mim, jogar no chão e pisar em cima do pássaro. É como se eu não tivesse o direito de usar aquilo, explica o Er. Então, ele conheceu aí finalmente quem vai lutar, que é o campeão lá da tribo, né? E aqui ele fala, é o campeão mais difícil de derrubar. Então, se ele perde um duelo, ele perde o cinturão que ele usa, aquele cinturão só para os que são difíceis de derrubar, para os que são os lutadores da tribo ali, o lutador mais difícil, né? O melhor lutador. Então ele usa aquele cinturão. E quando alguém ganha desse do índio, né? Do indígena que está com esse cinturão, ele pode pisar sobre o cinturão, aquilo então tem um significado que ele perdeu o cinturão, perdeu a categoria de melhor lutador, né? Ele já não tem mais o direito de usar aquilo. Então, essa é a tradição aí que traz a luta Ruka-Ruka. Aqui ele falando, quero saber como eles conduzem a filosofia desse esporte, né? Então, como eu já falei aqui, que não é só o movimento da luta, né? Existe aí muita coisa envolvida além do movimento da luta, né? Existe aí os costumes, os hábitos, né? O que eles comem, o que eles fazem antes da luta, qual o processo, né? Como que eles treinam, como que eles qual critério que tem ali para quem que vai lutar, quem que não vai, quem está preparado, né? Então, a gente vai vendo aqui tudo isso que é contado aqui. Sentado em um tronco de madeira ao lado de Anderson, é o Er quem explica as tradições do Ruka-Ruka ao campeão do UFC.
Então o Er, que é o ganhador lá deles, né? É o que vai lutar com ele, inclusive. Falando sempre com um tom baixo, quase sussurrando, ele conta que por volta dos 14 anos de idade, os meninos passam por um confinamento que pode durar anos. Então, quando eles completam os 14 anos, eles entram em confinamento. Esse confinamento dura o tempo que eles vão estar preparados para a luta, vocês vão ver aqui. Durante a reclusão na oca, são preparados para a vida adulta e principalmente para lutar. Nesse tempo, raspamos a pele com arranhadeira feita com espinhas de peixe. Passamos nas costas, nas pernas e nos braços. Depois passamos algumas raízes aí em cima que arde muito. Então é como se o guerreiro, né? Ele está com 14 anos, então ele tá lá, ele fica lá recluso e ele fica se arranhando com essas espinhas de peixe e depois ele passa as raízes. É como se aquilo para eles representasse a força que vai dar para ele lutar o Ruka-Ruka, né? Então, eles têm que aguentar, né, pela tradição deles, que significa força, como eu falei. Também tomamos algumas raízes que fazem a gente vomitar. Eu não tive que provar muitas vezes, mas umas 10 diferentes. Então, isso tudo para eles significa a força que eles vão ter na luta, o preparo deles, né? Então, faz parte lá da cultura deles fazer isso. No alto dos braços e nos calcanhares são amarrados barbantes para engrossar o bíceps e a batata da perna. De casa, só saem para lutar com outros índios mais experientes no centro da aldeia. Então, eles ficam lá reclusos fazendo isso. E quando eles se sentem preparados ali, eles saem para lutar com índios mais experientes. Essa é a única coisa que eles fazem durante esse confinamento. Depois voltamos ao confinamento para ficar pensando só sobre o Ruka-Ruka. Então é como se eles fossem lá, lutassem com os mais velhos, com os mais experientes, e depois volta para casa e fica ali pensando a respeito da luta, né? Como se fosse uma reflexão, quais os movimentos, o que foi feito, o que poderia melhorar. Então é só aquele tempo de reclusão vivendo só isso daí. E como determinar, então, o fim da reclusão, né? A gente pode perguntar aí. Não, nós sabemos a hora. Quando vamos lutar no centro da aldeia, vemos se a pessoa ganha dos mais velhos. Então, eles sabem a hora quando eles começam a ganhar, né? Eles começam a ganhar as lutas. Então, já está provado que ele já tem a força. Então, se vier e perder, aí tem que voltar para o confinamento. Então, continuar com a arranhadeira, ficar pensando na luta, né? E eles falam aqui tentando conversar com os espíritos. Então, eles têm essa tradição. Ganha, se ganhar, sai da reclusão e ganha aquele cinto, né? O no caso, precisou só de 1 ano e meio para ser liberado e se tornar um campeão. Agora ele terá a oportunidade de ensinar as suas técnicas a outro vencedor dos ringues, aqui no caso que a gente está falando, Anderson Silva. E por que não poderá aprender algo também para nunca perder a honraria do pássaro Chechel na cintura? Então ele fala que ele vai ter a oportunidade de ensinar, mas ele também ali pode aprender alguma coisa nova para ele, que ele pode ter a honraria, então, de nunca mais perder o seu cinturão, né? Porque ele pode aprender coisas ali. Então, olha que, né, a cultura em movimento aí, um aprendendo com o outro, né? Que interessante. Basta seguir vencendo, principalmente durante o Kuarupi, que é a festa em homenagem que eles fazem aos parentes mortos, na qual o Ruka-Ruka é uma grande atração. Né? Então, a gente já está aí vendo um pouco dos hábitos, dos costumes, das tradições dos índios, né? Tarde demais para considerar a real possibilidade. Uma roda. Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui.
Eu pulei uma, voltando aqui. Preparado para apanhar, mas antes que qualquer combate levante a fina terra que cobre o chão da aldeia, Anderson precisa ser devidamente pintado e preparado. Então, 2 índios vão estampar aí no corpo dele bolas pretas e vermelhas em todo o tórax, como a gente viu a foto ali no início do slide, né? Ele preparado, já pintado para a luta. É a pintura da onça. Todo lutador tem que ter, explica um deles. Em seus joelhos são amarrados grossos panos, já que no ruca-ruca essa parte do corpo quase sempre está em contato com o solo. Na cintura vai uma tira de pele de onça no pescoço, um colar de placas de caramujos, pedaços lixados do casco. Outro adereço exclusivo de guerreiros. Então, eles têm aí os hábitos de fazerem isso, esses adereços e pendurarem nos guerreiros. Então, a gente vê o Anderson Silva aí na foto que eu mostrei anteriormente, né? Ele está pintado, já está preparado para a luta, ele já está com seus adereços, né? E está ansioso. Ele assume que está tenso, ele tem certeza de que vai ser jogado para lá e para cá. Ele diz, né? Então, ali ele está com medo. Tarde demais para considerar a real possibilidade. Uma roda está formada no centro da aldeia, à espera do campeão UFC. A maioria dos índios nem sequer dormiu a última noite. É tradição para eles, em madrugadas que antecedem dias de luta, não se prega o olho. Então, é uma tradição que ele está aprendendo, né? Que eles passam a noite em claro no dia da luta, né? Uma tradição aí dos índios que vão lutar o ruca-ruca. Ficamos na concentração pensando na luta até amanhecer o dia. Lá pelas 4 da manhã, passamos óleo de pequi no corpo para aquecer e massagear os músculos e para evitar que o outro consiga te agarrar. Então, é como se fosse ali aquela umidade, né? Deve ser escorregadio, né? Então, eles massageiam e daí para o outro não conseguir te agarrar, né? A técnica que eles usam aí. Uma rápida demonstração de como funciona o ruca-ruca é feita para Anderson. Então, eles explicam aqui que a luta começa com os 2 ajoelhados, segurando na nuca ou nos braços um do outro. E vence quem derrubar o adversário de costas, de peito ou agarrar a parte de trás da coxa. Então, aparentemente simples para um lutador, né, para um campeão lutador. Então, eles perguntam se ele está preparado e ele responde sim, preparado para apanhar. Então, ele está achando ali que ele vai apanhar. Ele diz: estou um pouco tenso, tenho certeza que vou ser jogado para lá e para cá, né? Então, ali ele já está tenso, mas ali já não tem mais jeito, né? O desafiante já está no meio da roda à espera. Então, o Er já está lá. Os 2 pegam um punhado de terra no chão, esfregam nas palmas das mãos para iniciar. A luta começa e não dura nem 15 segundos. O campeão de MMA estava caído de costas no solo. Foi só levantar e o outro índio já estava pronto para um próximo combate. E pensar que na noite anterior Anderson havia dito que não lutaria, que seria apenas uma troca de experiências. Então ele queria, mas ao mesmo tempo estava com medo, né, de apanhar, e ele achou que no fim ia ser uma troca de experiências, talvez falada, né, aquela troca de experiências, de cultura, e no fim eles foram mesmo lá para a luta, e foi rápido, questão de segundos ele estava lá, derrotado de novo, né,
o discípulo de Steven Seagal, está escrito. Quando o terceiro indígena pediu a vez, o Anderson não se conteve. Ele falou: espera aí, já apanhei demais. Agora vamos lutar na minha regra. Então, ele apanhou na regra deles, né? E aí, em um momento que ele cansou de perder, ele propôs alterar, colocar algumas regras dele. E daí perguntaram como é. É um pouco mais violenta que a de vocês. Ele responde: quando o oponente está no chão, nós podemos continuar batendo, ou podemos imobilizar também, respondeu. Então, vamos ver o que acontece aí quando ele coloca algumas novas regras na luta. Ele propôs, né? Pronto, não perdeu nenhuma das lutas seguintes, mesmo sem disparar nenhum dos seus potentes chutes ou socos contra os índios. Então ele nem precisou, né, usar os seus chutes e socos, né, contra os índios, e ele ganhou. Ele resolveu com chaves de braço, finalizações ou simplesmente cansando o adversário até ele pedir para parar. Como aconteceu no largo combate com o Er, né, que é o melhor da tribo lá deles. Bufando, depois de minutos rolando na terra, o campeão do Ruka-Ruka ainda foi pedir para que Anderson o ensinasse um movimento que havia feito durante a peleja. Então, ali eles ainda foram pedir algumas dicas de movimentos que eles acharam interessante. De repente, pode ser utilizado ali, né? Um vendo o que poderia ser utilizado na sua luta, da luta do adversário. Calmamente, a técnica foi explicada diversas vezes. É um triângulo de mão, uma técnica boa, eficaz. Espero que eles consigam usar no tipo de luta que fazem, que é quase semelhante ao estilo do solo do MMA, disse o professor. Então, ali essa troca de experiência, essa cultura em movimento, essa soma de culturas aí dos indígenas e do Anderson Silva, um levando a luta do MMA, do octógono para tribo, e a tribo também, em contrapartida, ensinando como eles fazem a luta Ruka-Ruka, que é a luta deles. Então, aqui, Anderson, aliás, está acostumado a ensinar. Em sua casa, a luta é passada de pai para filho. São 3 meninos e 2 meninas, assim como acontece no Ruka-Ruka. É tradição dentro da família. Todos eles têm que treinar, têm que se formar faixa preta, saber arte marcial. Sempre que estamos juntos, eu dou treino, tento passar a filosofia da luta. Então, ele, né, na casa dele, ele já está acostumado a ser o professor da luta, passa para os filhos, né? Então, ele tem ali os filhos que também treinam, que acontece, é assim como acontece no Ruka-Ruka, que os índios passam de geração para geração. Então, ele também já faz isso, essa tradição, né, de passar a luta, de ensinar. Então, eles também treinam, eles também sabem arte marcial e são faixa preta. Então, a gente vê aí 2 culturas diferentes, porém, tem um costume aí que a gente está vendo que é igual, né? Passar de geração para geração. Assim como os índios passam para as gerações novas a luta, o Anderson Silva que também disse que os filhos também, ele que ensinou, também são faixa preta e sabem a arte marcial, né? Então, sempre que estamos juntos, eu dou treino, tento passar a filosofia da luta. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a luta também, ela não é só o movimento em si, né? Ela tem uma filosofia por trás, tem uma tradição, tem costumes,
esse costume de passar de geração para geração. Então, tem muito mais por trás de movimentos e de luta, né? Então, ele põe aqui que valoriza muito isso. Aqui na aldeia, achei muito interessante a forma como eles conduzem o Ruca-Ruca, os preparativos e as tradições. Então, aqui mais uma vez eu falando, né, que não é só a luta em si, mas o interessante aqui é o costume, os hábitos que eles trazem tão diferentes da gente, né? Pinta o corpo, pinta com o quê, né? Pinta como, por quê? Então, qual é o preparativo deles? Então, eles ficam em claro durante o dia que vai ter a luta, né? E é diferente, né, da gente. Então, eles passam o dia, a noite em claro pensando na luta que vai se realizar, né? Então, e os preparativos. Então, mais um aprendizado para sua extensa lista de artes marciais, que inclui jiu-jitsu, taekwondo, boxe, Wing Chun e boxe tailandês. Então, o campeão aqui estudando outras artes marciais e trazendo para ele tudo que ele aprendeu em cada uma. Né? Então, como eu sempre falo aí para vocês, a soma das culturas, a soma dos aprendizados, tão diferente às vezes do nosso dia, do nosso meio, né, da nossa vida, e que a gente pode trazer para a nossa vida, trazer como soma e modificar alguma coisa e acrescentar alguma coisa legal na nossa vida, né? Isso não só na luta, mas isso na vida, quando a gente conhece outras culturas. Cabeça para quedas. Da rápida passagem pela arena dos Camaiurá, Anderson saiu com duas coisas na cabeça. Uma leve dor, porque ele jogou numa luta e foi jogado de cabeça no chão, né? Mas a sensação de ter agregado mais do que algumas técnicas. Então, isso que aqui importou, né? Que a dor é o de menos, né? Ele apanhou um pouquinho, mas ele aprendeu, agregou algumas técnicas, ele aumentou, né? Ele vai levar para o octógono dele algumas técnicas diferentes aí. Então, toda experiência em que absorvemos algo é boa. Então, eu estou falando da luta, mas a gente vai levar da luta para a vida, né? Sempre que a gente tem novas experiências, novos contatos com novas culturas, a gente consegue absorver coisas boas para a gente, né? E a pessoa tem que ter a mente aberta para novos conhecimentos, sempre consegue aprender coisas novas. Então, a pessoa que tem a mente aberta para novos conhecimentos sempre vai conseguir aprender. Porque a pessoa que já tem preconceitos, já coloca, né, já ri do negócio antes de conhecer, já não gosta antes de conhecer, não está aberto para conhecer, então isso vai ser o quê? Não vai somar nada para ela mesma, né? Ela vai perder de ter agregado mais coisas na vida. Aqui no caso a gente está falando de técnicas e costumes também, né? Eu tenho a possibilidade de treinar com pessoas de diversos países, várias modalidades. Tento juntar tudo e criar o meu próprio estilo, onde me sinto mais confortável. E finaliza com a frase que repetiu diversas vezes na aldeia. A mente tem que ser igual a um paraquedas, sempre aberta. Então, essa frase dele aqui, eu gostei muito, que a mente tem que ser igual a um paraquedas, né? Se ela estiver aberta, ela está ali agregando pessoas, agregando costumes, agregando tradições, sempre somando, né? Mas se tiver fechada, já não, a gente fecha essa possibilidade, né?
Então, aqui eu trouxe para vocês uns links aqui que eu vou deixar no PDF, que eu vou compartilhar com vocês o link do PDF no centro de mídias, no chat, para vocês terem o PDF. No PDF vai como link aqui, esta luta, tá? E eu vou deixar o link do YouTube também, para não ter erro, né? Então, eu vou deixar dentro do PDF e vou deixar no centro de mídias também no chat. Então, aqui eu trouxe os vídeos para vocês dele lutando, dele lá na tribo. Então, assim, é muito legal. Eu quero que vocês assistam. Esse vídeo aqui é rápido, das lutas que ele perde, né? Muito rápido. E aqui eu trouxe um documentário também da aldeia Camaiurá, tá? Então, eu vou interromper essa tela que eu falei dos slides e vou voltar, vou colocar o YouTube aqui o vídeo. Não tem saído o áudio no centro de mídias, mas eu vou tentando. Uma hora vai sair, né? Uma hora a plataforma vai se consertar. E, de qualquer forma, eu estou deixando aqui o link para vocês. Então, vou passar no centro de mídias. Se conseguir subir com áudio, vocês assistem lá. Se não, corre no chat e vai colocar lá. Então, eu vou colocar os links lá ou baixo o PDF para ter aí para vocês terem como material. E dentro do PDF também vai ter o link, tá? Então, eu vou voltar lá e vou dar uma paradinha.